Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, tudo que a mídia está falando aí, o roubo da arbitragem aí, os caras tiraram a liderança do Flamengo na cara dura, tá? O Flamengo perdeu a liderança, lógico, devido a não ter jogado bem, mas também tudo que aconteceu em outros jogos aí, a arbitragem, né? Não sei o que está acontecendo, se tem algo interno, mas tiraram a liderança do Flamengo na cara dura. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando? Quer saber tudo que a mídia está falando também a respeito da arbitragem e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar um abraço especial aqui também para a galera de Santa Catarina, a galera do Piauí, a galera de Mato Grosso do Sul, a galera de Sergipe, que sempre tem comentado aqui no nosso canal. Se você também quer receber um abraço em especial no próximo vídeo, comente aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, pra gente mandar um salve aqui para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Só que é o seguinte, duas expulsões do Mengão chamaram a atenção. Somos a voz do campeão. O mando de campo era tricolor, mas o favoritismo era rubro-negro. Eram 16 vitórias seguidas do Flamengo contra o técnico Rogério Ceni e 12 contra o Bahia. Mas muito desse favoritismo foi por água abaixo logo aos 12 minutos, quando Danilo foi com o pé alto para uma dividida com o Thiago e recebeu o vermelho direto. Mas o Bahia demorou para tirar vantagem da superioridade numérica. Arrascaeta deixou Lino na cara do gol, mas ele desperdiçou uma grande chance. Depois do susto, Ceni convocou uma reunião ali na beira do campo e as instruções surtiram efeito. Logo na primeira subida tricolor, William José ficou com a sobra na área e mandou pro fundo da rede. Na volta do intervalo, o Bahia passou a controlar melhor o jogo, mas ainda levando pouco perigo. Até que Kaique achou Michel Araújo livre para marcar o segundo. Mas não valeu. Impedimento marcado. O Flamengo foi para cima. Só que a situação rubro-negra ficou ainda mais difícil quando o Wallace fez isso aí, deixando o Flamengo com 9 jogadores. É verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda. Mesmo assim, a melhor oportunidade da reta final da partida foi rubro-negra. Luiz Araújo cobrou falta na medida para Léo Ortiz, mas Ronaldo estava lá para garantir o triunfo tricolor. Depois de 16 derrotas, Ceni vence o Flamengo pela primeira vez como técnico e encerra o jejum tricolor de 6 anos sem vencer o confronto. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. Eu vejo um rigor muito severo, muito fácil fazer contra o Flamengo. Não sinto esse respeito, mas esse é o trabalho de vocês. Eu tenho que realmente focar em trabalhar. O Flamengo vem de resultados não tão convincentes, a torcida até questiona, muitos empates, jogos que ganha, mas sem um brilho intenso como em outros tempos. Independentemente disso, a expulsão do Danilo acabou condicionando o futebol do Flamengo. E a gente está mostrando aí, então, agora para vocês os melhores momentos da partida. E um resultado, Cicinho, para o Bahia incrível. Incrível, né? Você venceu o Flamengo com toda a força que o Flamengo tem, te dá moral para a sequência da competição, né? Então o Flamengo acabou perdendo para ele mesmo. O Bahia sabia a maneira do Flamengo, né, jogar. O Rogério Ceni preparou a equipe para isso e, em meio a todas as dificuldades, encontrou o caminho do gol. Então o Flamengo é essa equipe que vai ter que se ajustar, né? Vem desse resultado contra o Cruzeiro, empate em casa, e agora essa derrota para o Bahia, não pode deixar isso abalar. Tem jogadores de alto nível para que isso aconteça, tem um grande treinador, então assim, o Flamengo vai brigar até o final, mas vai ser essa competição bem acirrada até o final da temporada, né?
De qualquer maneira, o Bahia é um postulante à vaga direta na Libertadores, Edu. É um time que bateu o Palmeiras, agora venceu o Flamengo. E a gente tem que falar dessa expulsão para começo de conversa do Danilo. Vocês acham que foi justa, injusta? Ronaldo. Rapaz, o pé tá lá em cima, né, também, né? Quando o pé tá lá em cima, você corre esse risco. Agora, um jogador desse naipe tem que ou tentar antecipar. Agora, levantar o pé dessa forma aí, não tem o que reclamar. Aí é... Até ele também, na entrevista coletiva, falou que realmente nem questionou tanto, né? questionou tanto, até porque é um cara experiente, é um líder ali dentro do elenco do Flamengo. É cara, como você bem disse, condicionou o resultado, mas mesmo assim o Flamengo teve chance ali com o Samuel Lino, cara a cara, e logo em seguida toma o gol, né? E depois não teve forças para conseguir empatar, até mesmo virar. Então é um resultado que o Bahia, dentro da Fonte Nova, está mostrando a sua força, ganha do Palmeiras, né, do vice-líder até então, ganha do líder até então, isso te condiciona também a estar postulando coisas maiores. Eu tô com vocês, eu também marcaria esse cartão vermelho, não tem como, até se olhasse no vídeo, enfim, não tem o que fazer, gente, tem que expulsar. Agora, sim, é uma pena porque com a saída do Danilo, toda a tática, toda a estratégia mudou. Exatamente. E como eu falei, o Rogério, ele armou a equipe. E aí você começa o jogo no início, você já tem um presente, né? Que é um jogador a mais, então dá para você fazer algumas modificações com os jogadores que já estão dentro de campo. E foi dessa maneira que o Bahia acabou encontrando o caminho do gol, né? Sofreu, teve um susto ali que lógico, o atacante do Flamengo, né, o Samuel Lino, perdeu o gol, mas a defesa do Ronaldo foi muito importante, porque ele esticou o braço. De quem, Bebedo? O Ronaldo, o original. O original que tá aqui, Bebedo. O original. Mas assim, vale ressaltar exatamente esse desempenho do Bahia, que o Flamengo, mesmo com 10 jogadores, é uma equipe forte, o Bahia soube jogar o jogo. O William José com 44 o primeiro tempo, já definiu o placar 1-0. Agora, Ronaldão, tem outra expulsão do Flamengo, já no segundo tempo, por 2 amarelos. E o questionamento de muitos é o seguinte: se não fosse um segundo amarelo, não era para vermelho direto essa expulsão? Que é o primeiro amarelo, a gente vai mostrar que beleza, não é? Vai tomar o primeiro. Ele ficou 11 minutos em campo. Então, e esse menino precisa ser cobrado, né? Alguém tem que cobrar, ou no bolso, ou com conversa, porque não é a primeira vez que ele foi expulso também, já no time principal. E é uma joia rara que tá chegando, o menino tem que ser lapidado, mas ao mesmo tempo que vem nesse lance, ele levanta o braço. Ele deixa o braço levantado. Olha lá, vai saber o que passou, acabou de entrar, tudo bem, tá com vontade, tá com, né, naquela ânsia de querer, vai pra pegar a bola, vai pra cima. Não fica levantando o braço, filho. E tem que ser cobrado, tem que ser multado e cobrado também. E esse quarto árbitro aí não dá pra contar segredo pra ele não, porque viu o bicho fofoqueiro, hein? O cara tá falando com ele e vai e cagueta tudo pro juiz. Mas tá dando duro ali, sim, o árbitro tá dando viu, duro. O cara tá dentro de campo, o árbitro também tem. O quarto árbitro, ele não tá vivendo toda aquela emoção do jogo, o cara tá ali dentro. Mas você daria o segundo amarelo ou o vermelho direto? Não, eu tô falando do primeiro amarelo. Eu não daria o primeiro amarelo pra ele, porque ele simplesmente foi cobrado uma jogada ali e o árbitro, se você vê o posicionamento do quarto árbitro, ele que vem falar alto na orelha do jogador. Ele queria cobrar e aí ele foi pra esperar. Mas olha o jeito que o jogador... Aí ele vai lá, vai falar, o árbitro, olha lá. Mas vai saber o que ele disse pro quarto árbitro. Mas tudo bem, mas só que o cara tá no calor da partida. O quarto árbitro, ele é o apaziguador, ele é o embaixador ali. Tranquiliza o jogador. Você tá passando a mão na cabeça do menino. Aí o quarto árbitro vem e fala na orelha do jogador. Os nossos jogadores estão assim, Cicinho. Ô, gente, mas para aí. Quem é que é a autoridade do jogo? Não é o jogador, é o árbitro. Você tá defendendo porque... Mas o árbitro é a autoridade do jogo, qualquer árbitro. Tudo bem, Renata, mas o quarto árbitro, ele tá ali, ele não tá naquele calor da partida como o árbitro e como o jogador. Qual que é o papel dele? É um apaziguador, então ele tá ali, cara, vai jogar bola, fica tranquilo, tal. Então ele precisa cumprir esse papel. Eu discordo do Cicinho, o cara tá passando a mão no cabeça do jogador. Sabe qual que é o papel do quarto árbitro no Brasil hoje? É caguetar. Ele levanta a mão, eu não sei o que ele diz ali, eu queria ter acesso ao diálogo. Entendeu? A gente tá passando a mão na cabeça do jogador, a gente tem que educar. Aí quando o quarto árbitro vai lá e cagueta pro juiz do Abel Ferreira, aí vocês vão lá e falam, tem perseguição. A gente tem que educar os jogadores, se ficar passando a mão na cabeça do jogador como esse, aí daqui a pouco piora. Não, quando faz com o Abel
jogadores. O quarto árbitro cagou Não tem nada a ver com o Abel, Cicinho, não tem nada a ver com o Abel. Quem também falou aí a respeito desse jogo do Flamengo, desse Flamengo ser prejudicado, foi o pessoal do Sport Center aí da ESPN. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante. Então vamos lá, hein? Daqui a pouco tem tudo sobre a questão aí da arbitragem envolvendo o Choque Rei, mas agora a gente mostra como foi o jogo do Flamengo, jogando então lá na Fonte Nova, também partida muito importante no jogo na rodada de ontem, e a vitória do Bahia, então, jogando contra o Flamengo. A partida bem condicionada por conta da expulsão, né? Que vai acontecer logo ali aos 13 minutos do primeiro tempo. O Danilo dá um bico ali, né? Levanta muito a perna, acaba atingindo ali o Thiago e foi muito bem expulso. Daí não tem discussão. Era o último homem, realmente atingiu o adversário e aí a partida fica bem condicionada. Esse daí é o lance capital também, né? Um dos lances mais importantes da partida, porque o Samuel Lino sai na cara do gol, um passe espetacular do Arrascaeta. Das poucas vezes que o Flamengo estava conseguindo atacar, e o Samuel Lino perdeu. Acabou batendo ali em cima do Ronaldo. E aí vem o gol do William José, que vai definir o confronto. 1-0, ali o Cleiton, que tinha acabado de entrar, pouca minutagem no ano, acabou falhando. Gol do William José e depois, né, no final do jogo, ainda vai ter a expulsão do Alacian. Enfim, acho que daí é o gol anulado. Anulado, 1-0, o triunfo do Bahia. E aí o Alacian ainda vai ser expulso 10 minutos em campo. É uma bobeira inacreditável. Rezende e David Duarte ontem na zaga, né? Do Bahia mais uma vez, foram bem. O Rogério ainda mexendo um pouco na equipe, ainda passando por lesões, enfim. De novo o Ademir pela direita. Condicionou bem, não é verdade, como o Jairson disse, a expulsão do Danilo, mas o Bahia foi bem ontem. A gente ouve então os destaques do jogo, vamos lá. Obviamente que jogar 75 minutos com a menos, é claro que prejudica a nossa equipe, né? Somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível, tentamos controlar o jogo e sabíamos que íamos ter chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e a partir daí tentamos de todas as formas até o final do jogo, mas vitória do Bahia. Obviamente uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito aquilo que é a partida e bota meus companheiros numa situação complicada. Um pedido talvez de retratamento com os meus companheiros, com a torcida do Flamengo que me apoia em cada situação. Porque claro, a gente viu aí, não é, Rafael Marques, que a repercussão da arbitragem também é grande entre os rubro-negros, não só do jogo na Fonte Nova, mas também tudo o que aconteceu lá no Morumbi, hein, Rafa? Bom dia. É isso, Bruno. Bom dia a você, ao Jailson, a Mari, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Mais uma vez, a arbitragem roubando a cena, assumindo o protagonismo jornalístico da rodada do Campeonato Brasileiro. E não foi diferente em Salvador, muito mais evidentemente pelo lado do Flamengo, principalmente no tocante à expulsão do Danilo. Alguns lances semelhantes na própria competição nacional não tiveram o mesmo fim, ou seja, os jogadores faltosos não receberam cartões vermelhos. Mas essa é uma outra discussão. Antes de trazer os personagens do Flamengo sobre essa bronca envolvendo a arbitragem, contextualizar um pouquinho, né, do que está acontecendo após a derrota para o Bahia. O Flamengo não perdia um jogo do Campeonato Brasileiro desde o dia 16 de julho, aquela derrota para o Santos, com o show do Neymar na Vila Belmiro, praticamente 3 meses sem perder pela competição nacional. A essa altura da temporada, em 5 jogos, tem apenas uma vitória. Talvez seja o momento de mais instabilidade técnica do trabalho do Felipe Luiz em 2025. E os muros da Gávea hoje amanheceram pichados com uma frase contra o atacante Samuel Lino, jogador mais caro da história do Flamengo, custou mais de 22 milhões de euros e a frase é bastante clara. É um S de cifrão, Lino Peladeiro. A crítica do torcedor em cima das atuações ruins do atacante rubro-negro nas últimas partidas pela temporada de 2025. O fato é que essa derrota de ontem acabou tirando o Flamengo da liderança da competição nacional. E esse é um impacto esportivo bastante relevante também. Voltando ao tema arbitragem, estiveram ontem em ação em Salvador Rodrigo José Pereira de Lima, no campo, e Wagner Hillway como árbitro de vídeo. Após a partida, José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo, e Felipe Luiz falaram sobre a arbitragem. Eu vejo um rigor muito severo, muito fácil fazer contra o Flamengo. Não sinto esse respeito. Se a diferença de erros é 80-20, é claro que influencia no resultado final da competição. Todos vimos isso e infelizmente eu tentei o máximo possível
para os meus jogadores manter a cabeça, manter o foco no jogo, né? O que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Você falou sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. Bom, resfriou também no clássico entre São Paulo e Palmeiras, o principal jogo da rodada também em termos de polêmica. Enfim, o Flamengo tem agora a pausa da data FIFA, volta a campo no dia 15 para enfrentar o Botafogo, um clássico carioca do Campeonato Brasileiro, mas sem ser mais o líder da competição, agora o líder é o Palmeiras. O que não falta são insumos para o programa de hoje, hein, Bruno? O pessoal aí também do Puxeta, também da ESPN, falaram aí a respeito, né? Ouviram aí o Boto e muito mais. Vamos dar uma olhadinha aí que tá bem interessante. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Muito bem. Vamos deixar Tá aprendendo, hein? Você vai participar do programa a partir de agora. Nós vamos falar do Flamengo, mas... Abre com ele, então. Levantando essa bola, porque, querendo ou não, a frase do Boto foi mais forte, mais impactante do que a do Belmonte, por exemplo. Sim. E o Flamengo perdeu a liderança. Perdeu pela primeira vez pro Rogério Ceni. A história do Rogério Ceni contra o Flamengo, né? Eu acho que tem duas óticas diferentes para falar sobre esse jogo. Primeiro, falando de partida, mais uma atuação muito ruim do Flamengo. E tem sido assim há algum tempo, tem sido bem preocupante. Mas que tem que colocar a expulsão com 13 minutos no pacote, né? Ok, não, tudo bem. Aí a gente começa a contar a história do jogo. A história do jogo tem alguns atos. Eu acho que ela tem dois atos principais, assim. O primeiro é o que o Danilo fez, que é inaceitável, né? E se o... A gente tá vendo o lance agora. Se o Boto falou na zona mista depois do jogo que ele sabe o que está acontecendo em outros campos, eu estou usando exatamente as palavras que ele usou, o elenco também precisa saber o que está se passando para saber que existe um critério meio abstrato de arbitragem. Então você pode... abstrato. Não existe critério. Não. O critério é abstrato. Muito amplo. Você não consegue identificar. Exatamente. Então é importante que um cara experiente, com 30 anos de Europa, não faça o que o Danilo fez. Esse é o primeiro ato do jogo. Isso já condicionou a partida a ser completamente diferente do que o Felipe Luiz esperava que fosse. Porque a partir dali ele precisou tirar o... Olha essa chance. Ele precisou tirar o Pedro, precisou tirar o camisa 9 do time, colocar um zagueiro que tem pouquíssima experiência no futebol profissional. O Cleiton, coitado, entrou numa barca furada. E o segundo ato do jogo é o que a gente tinha visto antes do gol do Bahia, nos melhores momentos, a bola do Samuel Lino. O Samuel Lino não é um centroavante, nunca foi um centroavante na vida dele, ok. Mas não importa. Mas ele não pode perder um gol desse. Não pode. Qualquer jogador que esteja em campo não pode perder um gol daquele. Ainda mais nessa circunstância, Não pode. Né? Se o Emerson Royal, que é lateral direito, aparece de frente pro gol, recebendo um passe daquele do Arrascaeta, ele não pode perder aquele gol. O Samuel Lino, que também é atacante. Se o Cleiton, zagueiro, com pouquíssima experiência no profissional, recebe uma bola daquelas na cara do gol, ele tem que fazer um gol. Não é possível. Pelo benefício dele. Tem uns 10 dias, mais ou menos, a gente viu o Varela chutando de primeira um cruzamento que veio do outro lado do campo, fazendo um gol numa quarta de final de Libertadores. Sabe, não pode perder um gol daquele de frente pro goleiro. Concordo. Não pode, não pode. Esses dois atos condicionaram a partida, até porque o gol do Bahia saiu praticamente no lance seguinte do Lino? 5 minutos depois. 5 minutos depois. Uma coisa assim que
E de novo, eu acho que essa é sempre a mensagem que não só o Flamengo, mas todos os clubes passam, que aqui a gente trabalha com ambiente fechado, a gente não fica ligado com o que está acontecendo fora. Isso para mim é uma grande mentira, porque a entrevista do Boto é exatamente sobre isso. O Flamengo já vem de semanas para cá, depois dos jogos, principalmente nos jogos da Libertadores, parece que girou uma chavinha de tensão grande, que foi pro Campeonato Brasileiro. Sim. A vitória contra o Corinthians, ela é mentirosa. Ela é mentirosa. O primeiro tempo do Flamengo foi horrendo. Foi terrível. Talvez tenha sido os piores 45 minutos do Flamengo no ano. Mas reagiu bem. Pra mim foi, reagiu pra mim bem foi. porque, de novo, porque tem reserva técnica pra cacete. Elenco enorme. Agora, assim, quando a gente escuta, não, os caras são blindados, os caras não querem nem... Cara, o Flamengo entrou muito tenso, muito mais tenso do que deveria, e eu acho que o erro do Danilo é muito isso, por causa do que aconteceu no Morumbi, e eu não tô falando que vai decidir o campeonato, nada disso. O que o Flamengo tem que fazer de trabalhar direito nessa hora, tem que realmente blindar. Os jogadores... Mas peraí, tem que blindar. 2 horas antes do jogo do Flamengo, eles não estavam aquecendo, eles estavam vendo o jogo do Palmeiras. Eles não estavam mas chega vendo o nos jogo. caras. Eles estavam vendo o jogo. Você acha que ninguém virou e falou assim, ó, tá 2-0 pro São Paulo? Eu não imagino que eles entraram tensos porque o Palmeiras ganhou. Assim, não tem correlação. O que eu quis dizer no começo... Não é exatamente isso. Mas, velho, que muda a forma como você tem que se portar em campo, sabendo que você tá perdendo a liderança, muda, cara. Você acha que não muda? O que eu quis dizer no O empate tá bom. Aí 5 minutos depois, o empate já eu não... ainda acho que não tá nesse ponto. Nós estamos na 27ª rodada. Não tá nesse ponto. Pra mim já tá. E aí, pessoal, rapidinho aqui. De 0 a 10, qual o nível que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, não só nesse jogo, mas também no jogo do seu rival? Deixa aqui nos comentários, hein? O que eu quis dizer Palmeiras e Flamengo, no começo da minha fala, pra falar do jogo, é o seguinte. Sabendo que existe um critério abstrato, uma falta de critério, como o Chico falou, evite constrangimentos. Igual nota de torcida organizada. Evite constrangimentos, sabe? Evita o risco. Não levanta o pé 2 metros de altura. Mesmo que você não tenha acertado, sabe? Não, concordo com você 100%. A atuação do Flamengo, pra mim, ela é 100% ontem condicionada pela expulsão. Eu tenho dificuldade, eu não acho justo analisar a oscilação que o Flamengo tem mostrado nas últimas rodadas com essa partida, porque a expulsão, ela é muito cedo. Ela é muito cedo, ela é num tempo que o time, ele quebra completamente o time, desde os 3 minutos do primeiro tempo. O Flamengo sim tá oscilando nas últimas rodadas. Corinthians, 2 tempos completamente diferentes. Uma partida com os Estudiantes ruim, um empate com o Vasco que você pode conversar. Contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que eu não acho que jogou mal, mas não jogou o que o Flamengo pode jogar. Eu até acho... Mas ontem, eu acho que inclusive o Flamengo sofreu pouco contra o Bahia. Eu acho que ele conseguiu marcar bem o Bahia, ele conseguiu esfriar o jogo, e num jogo desse, com 1 a menos desde os 3 minutos, você tem que matar o jogo quando você tem a bola, que o Samuel Lino teve. Exato. Então eu acho que o Flamengo ontem fez o que dava pra fazer, de verdade, assim. Claro, poderia ter uma vitória heróica, tudo, mas, cara, futebol não é fácil, assim. E sobre... Podemos ir pro Boto? Sim, mas é que é uma coisa que já vem de semanas pra cá. Não dá pra você chegar ontem e falar assim... O trabalho do Felipe Luiz, ele chegou a expulsão... num ponto... E não tá conseguindo superar esse... A expulsão do Danilo momento... é de um time que tá oscilando pra caramba, porque tá tomando um monte de decisão errada. Cara, de novo, vou repetir aqui. O Flamengo sobreviveu aos 45 primeiros minutos contra o Corinthians por um milagre. Eu não acho que o Felipe Luiz tem tomado decisões erradas de escalação, tudo. Não, eu acho que o Corinthians ele tinha que ter mudado. Não, de escalação não. Eu acho que a leitura... Corinthians ele tinha que ter mudado. Eu acho que a leitura de jogo... Eu acho que a leitura de jogo dele durante a partida é ruim. O time não tá conseguindo mais sufocar os adversários. Eu acho que sim. Eu acho que entra muito da falta de experiência também, Ele tem muito mérito... Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho certeza. Normal. Gente, ele tem 1 ano de profissão. Normal. É a coisa mais normal do mundo. Eu acho que é uma oscilação. Sim, a questão é, eu acho que essa até contra o Corinthians, o Flamengo venceu o jogo muito por mérito dele, estrela dele, que colocou Plata e Luiz Araújo em campo, e foi o que aconteceu. O lance que gerou o gol da vitória do Flamengo contra o Corinthians foi gerado de jogadores que ele colocou em campo. Foi uma leitura perfeita, uma leitura positiva dele. Mas, no geral, a leitura de jogo eu discordo um pouquinho durante dessa a partida, última frase. Eu acho ruim. Até porque, aquilo que a gente falou, a maneira como o Abel se comporta na beira do campo, muitas das vezes decide partidas pro Palmeiras. Não no sentido de bastidor, arbitragem, pressionar juiz. Não, os próprios jogadores. A pressão existe e funciona no futebol brasileiro. Tô falando da postura do Felipe Luiz como autoridade perante o seu elenco. Exato, ele é passivo. O Felipe Luiz é muito blasé. Ele é muito blasé. Ele não pode permanecer de braço cruzado, por exemplo. Quem viu o jogo completo do Flamengo vai saber do momento que eu tô falando. Ele não pode permanecer de braço cruzado quando o Ayrton Lucas deixa a bola passar debaixo do pé dele num começo de contra-ataque do Flamengo. O Flamengo já estava
parindo um cavalo pra tentar empatar o jogo. Sabe? Desculpa a expressão, mas assim, já estava tendo uma dificuldade surreal pra tentar empatar uma partida com o Bahia, tá? E aí aquilo acontece e você não pode permanecer de braços cruzados. Gol perdido pelo Lino, cara. Aproveita aí uma pausa, chama o cara e cara, desculpa, come. Cara, ontem na parada pra hidratação do Morumbi, o Abel chegou na transmissão acho que foi da GTV, citou isso. O Abel chegou no Piquerez e quase matou o cara, mano. Quase matou o cara por causa do primeiro gol. Ele quase matou o Piquerez. Sabe assim, cara, faz parte. Porque o Felipe eu Luiz... acho que o flamenguista, de novo, o Felipe Luiz, pra mim, é o treinador que tem mais capacidade pra fazer esse Flamengo finalmente ter uma estabilidade no comando técnico do time. Sim, concordo. Mas ele tem que entender que ele tem coisas a melhorar também. E isso é entender o futebol brasileiro, pressão na arbitragem, mas também é pressionar quem tá em campo. Os caras falam, velho, eu não posso errar, Os caras têm que jogar assim, Chico, cara. Quer ver um momento, eu acho que foi o único até agora, eu não me lembro, não vou me lembrar de cabeça, o único momento em que ele teve uma postura diferente e que deu resultado? Final da Copa do Brasil de 2024. Tava 1-0 pro Flamengo e ele resolveu bater boca com o Gabigol dentro de campo. Vocês lembram? Lembro. Vocês se lembram? Lembro. Quando ele tirou o Pedro, não foi um momento de ação dele, não, também? Mas você vê a maneira como ele se comportou ali? Eu acho que nesse caso ele soube demais. Eu acho que ele tenta ser polido demais. Mas ele soube gerir. Eu acho que ele soube gerir super bem. Ele deu a pedrada quando precisou publicamente, mas deve ter resolvido com certeza no vestiário. Deixa eu falar só de um momento de bola rolando, tá? Quando você vira pro seu camisa 99 e chama ele de moleque, fala que ele tá se escondendo do jogo, 2 minutos depois ele marca o segundo gol numa final de Copa do Brasil. É mérito dele. É mérito dele. Ele chamou Tem que comemorar. pra dentro do jogo. Sim. E ele não faz mais isso. O Felipe Luiz é um cara blasé na beira do campo e isso muitas das vezes deixa o time do Flamengo moroso. O time do Flamengo não faz bolinho em cima de juiz. O time do Flamengo não reclama de arbitragem. Quando reclama, toma um cartão vermelho igual o Alacian fez ontem. Foi o ponto fora da curva, porque o time do Flamengo é um time de lorde. 10 minutos é um time europeu, é um time entrou que não tá revoltado com e isso, foi expulso em 10 minutos. Então Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Um vídeo bastante polêmico, onde os caras na cara dura aí, a arbitragem prejudicou demais o time do Flamengo, não só no jogo do Flamengo, mas em outros jogos, a qual, né, tiraram a liderança do Flamengo na cara dura, porque se o outro time lá empata, o Flamengo estaria na liderança com 2 pontos a mais, né? Erros de arbitragem que prejudicou o time do Flamengo. Lógico, não vou aqui passar pano, o Flamengo também teve a sua parcela de culpa, né? Perdeu o jogo para o time do Bahia, onde o Flamengo não sabia o que era perder para o Rogério Ceni, para o time de Rogério Ceni. E depois de tudo isso, polêmica de arbitragem, tudo que aconteceu, os caras já sabendo que estavam em segundo, né? Ainda vai e perde para o time do Bahia, a arbitragem prejudicando o time do Flamengo, dentro do jogo do Flamengo e fora do jogo do Flamengo. Então foi uma arbitragem para se esquecer. Lógico, o Flamengo precisa muito, tem muito que melhorar. Acredito que está faltando garra dos jogadores, tá? Tá faltando aquele ímpeto dos jogadores dentro de campo, porque é inacreditável. Um time que já entrou em campo sabendo que estava em segundo, já sabendo que estava com os mesmos números de pontos, não conseguiu nenhum empate para se permanecer na liderança, muito menos a vitória. Para um cara que nunca nunca sabia o que era vencer o time do Flamengo. Então, infelizmente aconteceu. Agora, bater a poeira e ir para cima contra a Libertadores, contra o Racing, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o Racing. O Flamengo não pode jogar desse jeito em nenhum dos jogos, senão vai ser eliminado. O Flamengo tem que ter um choque de ânimo. Os caras têm que receber um choque ali, alguma coisa de ânimo, de pressão, alguma coisa, porque é inadmissível o elenco que o Flamengo tem e não está jogando essa bola toda que está precisando jogar. Lógico, o Flamengo tinha outros dias para perder e foi justamente no dia que não poderia perder, o Flamengo vai lá e perde. Lógico, vamos falar aqui, o Felipe Luiz é a 4ª derrota do Felipe Luiz em toda a sua carreira no Flamengo, mas vamos com calma. Essas derrotas estão custando caro. Os pontos perdidos dentro do Maracanã foram muito caros também, tá? Quando empatou com times inferiores, perdeu pontos importantes. O Flamengo tem um jogo a menos, tem que sim ir para cima. Tem um clássico agora contra o time do Botafogo que não vem bem, então é obrigação do Flamengo vencer e ter um confronto direto contra o time do Palmeiras, onde o Flamengo
é obrigatoriamente vencer porque é dentro do Maracanã. Então vamos esperar, vamos ver todos esses próximos 2 jogos do Flamengo, porque o Flamengo tem sim que reanimar aí, assumir essa liderança, para no final do ano a gente estar conquistando aqui o Campeonato Brasileiro, porque Felipe Luiz e a direção prometeu que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro, então tem que mostrar essa raça, esse ímpeto para conquistar sim o Campeonato Brasileiro. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Hoje é nóis e até a próxima. Fui!